voltamos a apresentar A Tarde é Nossa. Roberto Nogueira. Estamos de volta, 4h14, como eu anunciava no início do programa. Hoje nosso convidado, é o professor Hudson Miranda, educador, psicólogo. E a cada dia que o professor Hudson vem ao nosso programa, um assunto interessante, sempre um assunto complexo, e a gente procura debater esse tipo de assunto, que eu vou citar alguns que nós já falamos aqui no programa, com a maior responsabilidade possível. Por isso, eu fiz questão, quando convidei o professor Hudson, só justificando aqui, conheci numa entrevista rotineira, e vendo a condição, a capacidade do professor Hudson, do trabalho que ele desempenha, eu acabei o convidando. Olha, você podia fazer parte comigo lá no programa de vez em quando, como convidado, tirando dúvidas e falando de vários assuntos complexos, como foi o primeiro assunto, me parece que foi pedofilia, que nós falamos, não, foi corações familiares. Limite, do filho na escola, depois pedofilia, depois assédio moral na escola, depois assédio moral no trabalho, e hoje um assunto também complexo, porém tratado com muita responsabilidade, não é? E com algumas dicas importantes de um profissional que é um psicólogo, que é o professor Hudson Miranda. Nós vamos falar de um assunto que causa, às vezes um choque para quem está ouvindo, mas é um assunto que tem que ser tratado. Volto a dizer, de uma maneira responsável, como a gente faz agora. Professor Hudson Miranda, inicialmente, antes de falarmos aqui do que nós vamos entrar, boa tarde, obrigado mais uma vez pela presença. Boa tarde, Roberto, é um prazer estar com vocês, com a sua equipe, boa tarde a toda a sua equipe, aos seus ouvintes, da Educadora AM, e é sempre um prazer estar com vocês, principalmente para discutir assuntos tão delicados como esse e levar até o público a oportunidade de questionarmos muitos movimentos sociais e comportamentos que nos intrigam, mas que merecem a nossa atenção, a nossa reflexão, até porque para que possamos fazer uma intervenção saudável na nossa família, nas nossas relações, e com isso possamos contribuir para uma sociedade mais tranquila e menos tumultuada. Sim, nós vamos falar, o assunto hoje é suicídio, e eu, quando o professor vem, eu até procuro me inteirar de algumas situações, eu peguei alguma coisa aqui, alguns pensadores, como Sartre, Rousseau, Kant, o suicídio, ele possui definições que se alternam. E a gente vai entrar nesse assunto agora. Complementam, se contradizem, na verdade. Sim. Professor, o suicídio em si, nesses dias atuais, conturbados, ele vem de longa data, Vem de longa data. Sim, o suicídio não é de hoje que acontece, e ele é uma ação que, na realidade, assume características e sentidos diferentes de acordo com cada cultura, como nós vamos ver no nosso diálogo de hoje, Mas antes de entrar em alguns aspectos referentes a o ato em si, eu gostaria de entrar em alguns números que são alarmantes e que servem para nos colocar em alerta a respeito desse fenômeno, E antes de entrar nos números, eu acho que precede uma coisa importante, que é a questão ética. Eu acho que um espaço como esse é um espaço raríssimo, de discutir um assunto tão relevante, um assunto tão presente, e que foi colocado ao longo do tempo como um tabu tão intenso, inclusive existe um mito, de que não se deve falar sobre o suicídio, porque isso provocaria um efeito chamado contaminação, que acabaria incentivando, estimulando as pessoas com ideação suicida, os suicidas em potencial, a cometer o ato efetivamente. Aos olhos da psicologia, isso aconteceria, acontece? Tem como a pessoa pensar diferente do que ela está pensando agora? Bem, são coisas diferentes. Aos olhos da psicologia, a psicologia não nega essa contaminação. Essa contaminação existe, mas existe em qualquer fenômeno. Então, por exemplo, se eu falo da AIDS, se eu falo da violência doméstica, se eu falo dos conflitos de rua envolvendo o tráfico de drogas, se eu falo de qualquer movimento, se eu falo de briga de torcidas, que é o que acontece, depende muito de como eu abordo o assunto, e existe uma fronteira muito tênue entre uma abordagem que seja uma abordagem responsável, coerente e que promova uma reflexão sobre o fenômeno, de uma abordagem glamurosa, Você, como jornalista, sabe muito bem, num passado não muito distante,
nós tínhamos inclusive entrevistas com criminosos. Sim. Né? Até inclusive entrevistas coletivas. E algumas até davam ibope que o Brasil parava. Exatamente. Então, é a forma como você aborda, né, como você coloca essas questões, é que vão determinar, na realidade, como é que eu lido, né, como é que eu percebo, né, e aí eu posso dizer se essa contaminação ela vai realmente ser nociva, vai ser uma contaminação real, ou se as minhas colocações na mídia vão ajudar a população a estar alerta sobre o fenômeno e a intervir adequadamente. Até que ponto um espaço como esse contribui, né, para reverter, para a população intervir, cada um a seu modo, né, nas suas condições, nesse fenômeno. Bem, colocado esta questão, eu acho que nós já partimos para uma reflexão de como a gente pode desmistificar essa ideia. Eu acho que a mídia precisa abordar esse assunto com mais frequência, sim. Assim como a pedofilia, assim como a violência doméstica, né? E os detalhes sobre essa violência doméstica, nós vamos ter oportunidade de fazer isso mais para frente, mas de uma maneira muito responsável e de uma maneira frequente, intensa, até que os números comecem a cair. Né? Bem, quando se fala em suicídio, os últimos relatórios da Organização Mundial da Saúde, a OMS, né? Que é um organismo da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, acabou por revelar números realmente preocupantes, né, que dão conta de que a cada 40 segundos, por exemplo, uma pessoa se mata no mundo. É um número alarmante. É um número alarmante. Mais alarmante ainda é dizer que para cada, segundo os estudos feitos a respeito, para cada suicídio efetivo existem 20 tentativas. Existem algumas correntes de estudiosos que afirmam que essa proporção ela é real. Então imagine só, né, a proporção que isso atinge. É um problema de saúde pública, e é um problema que atinge todos os níveis sociais, econômicos, culturais, né, todas as culturas, todos os países, em proporções diferentes e por razões, algumas razões similares, outras distintas, né, que nós vamos ver. Então, só para você ter uma ideia, em 2000, né, 815 mil pessoas tiraram sua própria vida. É muita gente. Muita gente. É muita gente, né? E aí isso dá uma média aí de 14,5 mortes para cada 100 mil habitantes. E algumas dessas, na opinião do professor, poderiam ter sido evitadas? Muitas poderiam ter sido evitadas? Sem dúvida, muitas poderiam ser evitadas. O intuito maior é esse, né? A gente fala do suicídio de uma maneira bem discutida. Sim. E, claro, dando aí uma contribuição também de informação por parte de um psicólogo sobre algumas coisas que poderiam ser evitadas e que às vezes a gente deixa para lá, né? A própria família, amigos e por aí afora. Sim, mesmo porque também é outra coisa que é cercada de muita dificuldade de compreensão, são as tentativas de suicídio, né? Que muitas vezes são interpretadas, está querendo só chamar a atenção, está dando um piti, né? E muitas vezes os sinais, os primeiros sinais, né, quando a pessoa começa a apresentar justamente uma linguagem onde ela começa, inclusive, verbalizar a possibilidade de se matar, e muitas vezes a gente negligencia, muitas vezes a gente não considera isso como uma coisa séria e não fica atento, né? E a gente sabe muito bem, né, nós estudiosos da área, que essa possibilidade ela existe para vários grupos, né, sociais, como por exemplo portadores de transtornos mentais, né, isso pode ocorrer. A questão das doenças físicas, por exemplo, mutilantes, levam muitas pessoas a se suicidar. Pessoas que passaram por processos, por exemplo, de queimaduras em quase todo o corpo e ficaram mutiladas e têm muita dificuldade de enfrentar essa nova realidade. Ou até um tratamento, né? Ou um tratamento, né? Quer dizer, pessoas que passaram por um processo de deformação física, professor, né? ou alguma doença incapacitante. Tá, vamos continuar com o professor aqui, o Hudson Miranda. A Samira está em Belo Horizonte, na ponta da linha, vamos voltar. A tarde é nossa, tá todo mundo ligado. Roberto Nogueira. 4h32, estou batendo um papo aqui com o professor Hudson, educador, psicólogo aqui em off, né? Aqui fora dos microfones, aqui a gente falando de remédio, automedicação também, é muito interessante. Professor, para a gente seguir aí o raciocínio, e daqui a pouco eu tenho algumas perguntas para fazer também sobre esse assunto tão delicado que é o caso
esse assunto suicídio. Eu não me lembro aí de alguém ter trago esse assunto ainda aqui no Vale do Aço para ser debatido com um profissional da área, como a gente está debatendo agora. Sim. Bem, acho que vale a pena a gente citar alguns números também interessantes, como, segundo levantamentos, os estudos feitos recentemente, em torno de 20%, né, de pacientes com transtorno bipolar, por exemplo, cometem suicídio. O transtorno bipolar, como é que ele se dá? O transtorno bipolar, ele é constituído, basicamente, de oscilações de humor muito forte, quer dizer, ora o sujeito está muito eufórico, né, e ora ele está numa depressão, num abismo de depressão muito forte, isso em resumo, obviamente, né, porque o próprio transtorno exige uma fala mais apurada, né, e uma discussão mais ampla, que no momento oportuno nós vamos trazer essa discussão do transtorno bipolar. Perfeito. Mas, de qualquer forma, em geral, a pessoa com transtorno bipolar vive numa montanha russa, né? Ora, ele amanhece numa euforia muito grande e a qualquer momento ele entra num processo, né, de depressão muito forte, né, de tristeza muito forte. E aí o que acontece? Nessa montanha russa, nessa oscilação, 20% desses pacientes, né, chegam a cometer o ato de suicídio, né? 15%, por exemplo, dos alcoolistas. Também. É um percentual graves, também. Né? É um percentual muito alto, né? Cerca de 15% também de pacientes com transtornos depressivos, com depressão realmente profunda, né? De 10% a 13% dos esquizofrênicos, né? Que é um percentual alto. Então é bom a gente ficar atento a essas questões, né? Também um número que vale a pena prestar atenção, né? Para cada suicídio existem 20 tentativas, como foi falado. Os homens cometem suicídio 3 vezes mais que as mulheres. Isso se deve a algum suicídio estudo? Efetivo, mas as mulheres tentam 4 vezes mais que os homens. Os homens conseguem mais, né? Exatamente, porque o método que os homens utilizam é mais violento, né? Armas de fogo, pulam de prédios, né? De lugares muito altos, coisas desse tipo. No caso da mulher, o remédio. Geralmente é remédio, veneno, né? Coisas desse tipo. Então elas com esse método nem sempre são bem sucedidas, né? Entre aspas aí, obviamente, né? Nem sempre elas conseguem efetuar o ato de suicídio. Então acaba entrando na estatística de tentativas, né? E como os métodos utilizados pelo público masculino é um método mais violento, então eles acabam alcançando, infelizmente, o resultado, né? E aí o que acontece? É bom entender que as pessoas, por exemplo, que estão em tratamento, depressão profunda, por exemplo, né, que é um dos casos, e aí elas acabam melhorando e de repente cometem o ato de suicídio. Isso, né? Se deve a quê? E aí as pessoas perguntam assim: poxa, mas ela estava melhorando, agora que ela estava melhorando, se matou, né? Uhum. É importante que a gente perceba que quando a pessoa está em depressão profunda, ela não tem forças, não tem energia para realmente se matar. E quando ela está está num processo de transição entre a depressão profunda, né, em um estado mais saudável, é que ela pode criar condições, né, coragem para ir e se matar. Então é preciso ter um suporte familiar muito forte com as pessoas que têm ideação suicida, né, que têm essa predisposição, que já pensaram, já tentaram e estão sob tratamento. É preciso um acompanhamento muito intenso, uma orientação profissional, né, muito próxima, né, para que essa pessoa realmente possa sair do estado em que ela não enxerga possibilidades e não encontra mecanismos mentais para o enfrentamento do sofrimento insuportável no qual ela se encontra, para um estado de saúde de uma maneira onde ela não, naquele meio ali, naquele período de transição, ela não crie condições favoráveis para ir lá e se matar. E aí, obviamente, além do suporte psicológico, da proximidade, do apoio, né, é preciso tudo ajuda, né? Tudo ajuda, é preciso estar atento para que os meios que favorecem a esse suicídio não estejam próximos a essa pessoa,
né? Mas como fazer isso, vigiando a pessoa? Por exemplo, armas disponíveis, Assim. né, dentro de casa, medicações pesadas, né, venenos, né, e coisas do gênero, né? Isso não quer dizer que é uma garantia, mas você vai dificultar, né, além da sua presença e da proximidade, do suporte da família, né, é preciso estar atento a essas questões, porque é num segundo que isso acontece. Mas pode haver uma reversão de pensamento nessa situação, por sem exemplo, dúvida né? nenhuma. Eu estou querendo viver mais. Eu quero viver muito, quero Sem saber disso. dúvidas. Tem isso, né? Importante, sem dúvida. Então, é um processo de tratamento. O que acontece? Por que a pessoa chega ao suicídio? Por quê? Porque ela deixa de enxergar qualquer possibilidade, né, que a retire do sofrimento. O sofrimento é tão insuportável, então não se trata de uma covardia. Muita gente nomeia, né, o suicida como um covarde, alguém que fugiu, né, de uma situação X. Na verdade, não é uma covardia, é um sofrimento tão insuportável associado a uma ideia de que não há saída. Então, quando na realidade há saída. Há saída. Você que está lá de fora enxerga a saída. Mas o importante que a gente considere é que é na percepção da pessoa que a gente tem que prestar atenção. Porque para ela não há saída, né? Não há saída. E para todos nós, para qualquer um de nós, uma situação insuportável, de sofrimento intenso, onde você não vê saída e aquilo vai se prolongando, nessas condições, nesse cenário, qualquer um de nós poderia pensar na possibilidade de suicídio, sim, né? Basta que esse cenário se instale para qualquer um de nós. Ou seja, um cenário onde haja sofrimento absoluto, intenso, insuportável, permanente, e onde isso esteja associado a uma falta de visão minha completa de qualquer possibilidade de saída. Certo. Então, qual que é a minha última tentativa? Mas é possível, professor, dentro dessa colocação, é possível dizer que um suicida, inconscientemente, ele está vingando de alguém ou de algum problema? Eu vou morrer, vou botar muita gente para sofrer. Pode acontecer isso também? Inconscientemente, ele está pensando nisso, mas ele está tentando vingar de alguma coisa. Pode acontecer isso? Olha, eu não colocaria que seria uma vingança, né? Mas seria uma forma de saída desse sofrimento e, ao mesmo tempo, dizer assim, viu o que vocês fizeram comigo? Isso é uma possibilidade. Sim. É uma possibilidade? Sim. Em alguns casos, isso pode ser uma possibilidade. Olha o que vocês fizeram comigo. A que ponto eu cheguei? E já que eu cheguei nesse ponto, não há mais o que fazer. Vocês estão satisfeitos agora? Como se estivesse mandando esse recado. Sim, é como se estivesse mandando esse recado. Mas são alguns casos, a gente não pode generalizar. Uhum. E é importante a gente não generalizar, porque, na verdade, Roberto, quando isso ocorre na família, em qualquer faixa etária, né, porque isso ocorre em várias faixas etárias, inclusive vem crescendo o número de suicídios na faixa etária entre 20 e 40 anos. Uhum. Né, isso vem aumentando. O suicídio entre crianças é coisa raríssima, né? Inclusive, teve uma época que ocorreram alguns suicídios na América Latina de crianças, são poucos suicídios, parece que, se não me falha a memória, foi no Equador ou na Colômbia. Eu acho que foi um desses dois países, eu posso verificar isso depois. Mas a gente não pode considerar aquilo como suicídio, porque as crianças, isso foi atribuído a um desenho animado. E as crianças, na verdade, elas imitavam o desenho animado, e elas tentavam voar. Elas pulavam de lugares altos. Então, na verdade, isso não pode ser considerado como suicídio, né? Na verdade, isso foi um acidente, né? Por uma imitação e uma falta, né, de percepção da criança de que aquilo ali o desenho fazia, mas ela não podia fazer, né? Professor, o senhor tocou num ponto interessante, se o senhor me permite. Sim. A gente falou o seguinte, suicídio entre crianças, raríssimo. Raríssimo. É mais um motivo para que nós possamos ter mais carinho e mais cuidado com as nossas crianças, para que cresçam saudáveis mentalmente. Porque se a gente vive num ambiente, né, conturbado, num ambiente desleixado, até na própria família, na própria sociedade, essas crianças vão captar tudo isso de ruim para levar para o futuro delas. Sim, isso é importante você tocar nesse assunto, porque nós acompanhamos aí, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Crianças que partem por genocídio, né? Uhum. Matam e se matam, ou crianças que se matam. Isso pode ocorrer, por exemplo,
No caso do bullying, no caso do assédio moral, que a gente falou algumas semanas atrás, né? Traz uma série de distúrbios para a vida da pessoa. A criança pode se ver numa situação de humilhação social tamanha que aquilo a envergonha de tal maneira que ela não enxergue outra possibilidade e venha a cometer o suicídio. É possível isso acontecer, e isso tem acontecido no mundo inteiro, né? Se você pega, por exemplo, uma sociedade como a japonesa, você pode também ter suicídios. As pessoas no Brasil, por exemplo, ficam um pouco surpresas quando vem um político ou um empresário japonês se matando depois de um escândalo, né? Mas isso ocorre por quê? Porque a cultura da sociedade japonesa coloca qualquer escândalo que ocorra com uma pessoa uma mancha absurda na família, uma mancha praticamente que ela não é retirável. Não há como repor aquele dano causado pelo membro da família e que se espalha pela família inteira. Então, o vexame, a vergonha e as impossibilidades sociais a partir daquele escândalo são tão grandes que aquela pessoa que é responsável por aquele escândalo se mata, né? Também executivos japoneses, existem estudos que demonstram, né, que a pressão é tão forte para o desempenho, né, e o espaço para erros é praticamente inexistente para reconstituição, né, da própria autoestima após cometer algum erro, que os executivos que se veem em situações constrangedoras, dificuldades econômicas, etc., ou de desempenho, também se matam, né? Então, isso vai de sociedade para sociedade. Se você pega, por exemplo, a sociedade islâmica, ou mesmo a sociedade japonesa na Segunda Guerra, com os kamikazes, né? Você tinha o suicídio como uma questão de honra. Quer dizer, você está em nome de uma causa, em nome de uma causa, você está dando a sua vida, mas você entra para a história, entra como um mártir, quer dizer, você tem uma função naquela morte, né? A mesma ocorre com a sociedade islâmica, né, que vem ocorrendo, todos estamos acompanhando aí os homens-bomba, né? Você tem, por exemplo, situações religiosas, convicções, o fanatismo. Inclusive, relembrando dentro disso aí, Jim Jones, né? Jim Jones foi aquele suicídio coletivo. O Keller, né? O Keller também. Que levou muita gente também. Nos Estados Unidos, o Keller, né? E que levou centenas de pessoas. O Jim Jones, na época, chegou a ser chamado pastor do diabo, né? Jim Jones, pastor do diabo. Mas depois, né? Antes não. Antes a situação do fanatismo foi tão intensa que as pessoas acreditavam que naquele momento elas estavam contribuindo para uma sociedade melhor, que elas estavam indo ao encontro de um momento, de um momento mais amplo. E não tinha nada a ver, né? E de uma vivência, de uma existência mais nobre, né? Professor, e foram convencidas a isso. É verdade. O tempo nosso está encurtando ali, eu tenho algumas perguntas para fazer, mas antes da gente entrar numa dica especial, né, como as causas mais comuns, o senhor disse aí, desgosto pela vida, insucessos e tudo mais, e muita coisa que atormenta a pessoa. De qualquer maneira, né, a pessoa, quando pretende tirar a própria vida, ela costuma anunciar. Ela costuma falar para os quatro cantos. Sim. Isso pode ser um gancho para você ajudar essa pessoa? O mais importante seria esse momento, né? A pessoa às vezes você busca alternativas e não encontra, mas talvez a alternativa esteja tão próxima de você. Antes de entrar nesse assunto rapidamente, eu acho que é importante também, na época da AIDS, né? Aí quando a gente fala de doenças muito graves, né? Muitos que descobriram a AIDS se mataram, certo? É bom a gente lembrar que houve uma parcela de suicídios a respeito disso. Ainda há, mas bem menor, porque a AIDS hoje ela se tornou uma doença crônica, né? Então, incurável, porém crônica. E aí isso diminuiu bastante. Na época, a mortalidade era muito rápida, né? E o sofrimento muito mais intenso do que hoje, né? Também os idosos isolados também vem aumentando o índice de suicídio e do isolamento em geral, principalmente nas grandes cidades, na dificuldade das pessoas se comunicarem. E aí eu entro na sua pergunta. Quer dizer, na realidade, quando as pessoas citam a possibilidade de suicídio, quer dizer, elas já estão num processo de desgaste muito intenso. Eu acho que a sociedade precisa, através das suas instituições, sejam elas educativas, religiosas, né, sociais de toda ordem, elas precisam criar espaços onde nós possamos refletir mais sobre o nosso viver, sobre os mais variados aspectos. Discutir como a gente está fazendo agora. Exatamente. Então, os espaços de debates têm diminuído
sistematicamente, né? Nós temos tido muita dificuldade de discutir os nossos problemas, de espaços de escuta, né? E o psicólogo não é o único espaço de escuta, né? O psiquiatra não é o único espaço. Quer dizer, nós temos outros espaços que poderiam ser muito mais tão eficazes quanto, em parceria com a própria psicologia, não tem problema, mas existem outros espaços, né? E espaços que não fossem de julgamento, e sim de debate, de discussão, de escuta, né? De acolhimento. Isso evita que a pessoa entre num processo de sofrimento muito intenso, porque como ela não tem espaço para se colocar, ela vai guardando aquilo e vai sofrendo e vai alimentando o sofrimento, né? Seria uma grande saída isso aí, né? E numa sociedade onde se cobra alto desempenho, onde se denigre muito pelo erro, né? Onde o primeiro lugar é importante, a partir do segundo não vale mais nada, né? Onde a imagem é tudo, né? Eu recebi um e-mail recentemente exatamente falando isso comigo, né? Mas a imagem não é tudo. Será que nós aprendemos, né? A ideia de que imagem é tudo, ou seja, o conteúdo, as outras possibilidades, né? Elas não são contempladas, não são colocadas. Então, se eu não me encaixo no padrão que é colocado, que está posto como melhor, como mais interessante, como padrão da hora, do momento, da moda, quer dizer, eu me sinto excluído, isolado. E se eu me sinto excluído e isolado numa sociedade que se movimenta, o que acontece? Eu tenho uma predisposição, né? Cada um percebe de uma forma, evidentemente, que você que está me ouvindo pode falar assim, não, mas eu já passei por isso, passei por aquilo, fulano passou por isso e nós superamos, né? Quer dizer, evidentemente que as pessoas têm percepções diferentes, e é isso que nós precisamos considerar. E para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos idosos, né? Quer dizer, até que ponto nós realmente temos uma sociedade que trabalha e vive saudavelmente? Até que ponto o nosso trabalho nos consome de tal maneira que nós não temos mais tempo para os nossos filhos, que nós não discutimos mais com os nossos idosos, que nós não nos integramos mais com eles, né? Que nós não temos um nível de participação social e de respeito social e de convivência social que nos faça compreender e nos sentir parte dessa sociedade. Perfeito. Então o que a gente está falando aqui fica parecendo um discurso e do ideal, mas não é o discurso do ideal, é o discurso do viver. Porque estamos observando que com o passar do tempo, com o aumento da tecnologia, com o aumento do acesso via celular, via internet, com o acesso geral à informação, né, com o crescimento das cidades, das oportunidades, vem aumentando também progressivamente o aumento do suicídio. Por quê? Porque as angústias não estão encontrando espaço para serem colocadas e serem digeridas, serem assimiladas. Então elas deixam de ser angústias normais, de serem tristezas normais, para ficarem crônicas, porque como elas não encontram espaço, né? Angustiar-se é normal. Todos nós temos angústias. Sempre tem, não é todo dia que você está bem, né? Ter tristeza é absolutamente normal. Agora, quando você tem espaço para colocar a sua tristeza, para colocar a sua angústia, para discutir sobre ela, para falar sobre ela, onde há esse espaço, o índice de suicídio... Né? Você tira uma carga. Você tira a carga. Agora, quando você não tem onde colocar essa carga, você precisa continuar colocando, ela vai acumulando. E nesse acúmulo, né, você corre todos os riscos possíveis, porque não há controle, não há receita em relação a que desdobramento essa carga vai ter. Perfeito. Professor, é um assunto que a gente combinamos de discutir em duas etapas. Sim. Eu tenho algumas perguntas, quero mandar um abraço para o Gervásio. Eu vou fazer duas perguntas, infelizmente nós vamos ter só 5 minutos para responder as duas. Sim, mas semana que vem... Mas a gente vai dar sequência. Primeiro, ela não se identificou, né, a pessoa que ligou aqui. Por que uma pessoa que desiste do suicídio fica com intensa vontade de rachar o fora, de fugir? Olha, toda pessoa fica com vontade de fugir do cenário que a oprime. Né? Se você está num cenário, num espaço que te angustia, você quer fugir. Você vai querer ficar ali para quê? E sabe um espaço diferente, um lugar espaço diferente, melhor? Exatamente. Então, se eu estou num espaço... Mas é uma saída? Pode ser uma saída, mas se essa angústia não for tratada na realidade, não for acolhida, você vai gerar uma dificuldade num outro espaço. Você vai associar
essa angústia a um outro espaço. Então é normal isso aí? Sim, sim. Tudo que nos angustia, nos faz sentir mal, nossa tendência é evitar aquele espaço, né? Agora, evidentemente, que mudar simplesmente de espaço não é suficiente, né? Se, na verdade, a causa, a raiz do que me angustia não for, evidentemente, observado, acolhido, e for objeto aí de mudanças, de transformações. Ou seja, você vai migrar de um espaço para outro, o mesmo problema, a mesma angústia, o mesmo sofrimento. Se não tratar o problema, Se não tratar o problema, claro. Perfeito. Então, quero mandar um abraço para quem ligou aqui para a gente, né? E é um bom Você mesmo. tem outra pergunta? Tem mais uma do Gervásio Pierre, inclusive lá do Instituto Paxoniano. O fato interessante, né, dessa pergunta, que porque uma pessoa que desiste do suicídio fica com uma intensa vontade de fugir. E é interessante, sim, né? Porque às vezes no dia a dia da gente, normal, né? Não, ela nem precisa desistir vontade de fugir do problema. Sim, ela né? não precisa nem ter tentado suicídio para tentar fugir, né? Na verdade, nós estamos numa época, né, num cenário, ao ouvinte que fez essa pergunta, pode prestar atenção. Nós estamos numa época de busca intensa pelo prazer. E nós consideramos a angústia e a tristeza como doenças, e não são doenças, né? Não vamos confundir. Às vezes você tem uma tristeza momentânea, o sujeito está deprimido. Não, ele não está deprimido, ele está triste, né? E tristeza faz parte da vida, a raiva faz parte da vida, a angústia faz parte da vida. Todos esses movimentos emocionais fazem parte, esse repertório de emoções fazem parte de todos nós. E nós estamos aprendendo, infelizmente, estamos assimilando a mídia, a imagem, a linguagem, de que isso é ruim, de que isso não nos faz crescer, de que isso não nos faz refletir, de que quem está assim está muito mal, né? E de que o legal é estar sempre sorrindo, estar sempre de bem com a vida. Se eu não estou de bem com a vida, eu tenho um problema muito sério comigo, né? Então aí sim começam os problemas, né? Que eu começo a negar as possibilidades da vida, né? Que nem todos os dias eu estou tão feliz assim, eu estou tão bem assim, que existem coisas que eu não gosto, que lidar com essas coisas, essas frustrações do dia a dia faz parte da vida, né? Que lidar com a minha agressividade, conter a minha agressividade, lidar com as minhas angústias, com os meus desejos, com a negação, com que o outro, com os nãos que eu recebo, né? Lidar com essas possibilidades todas faz com que eu exercite o meu viver e eu aprenda a me relacionar melhor, né? Então eu aprendo a lidar com o dia a dia das pessoas, com o meu dia a dia e o dia a dia das pessoas. E que quando eu nego tudo isso e eu só me apresento para o prazer, eu me torno cada vez mais exposto à possibilidade do agressivo, né? Porque eu me isolo. Então tá bom, isso aqui não serve, eu vou para casa e me fecho no meu quarto. Não é por aí, né? Eu não estou afim de conversar com ninguém, eu vou só para a internet. Lá eu fico no anonimato, lá eu xingo todo mundo, né? Lá eu me apresento do jeito que eu quero, entro na minha fantasia e tudo bem, né? Quer dizer, ou então eu descarrego na mesa do bar, bebo até cair. Eu não estou falando das bebidas socialmente, estou falando do beber até cair. Do flerte com a morte num carro a 130 por hora, né? Quer dizer, existe isso também. É quando eu transfiro, né, as minhas dificuldades para esses mecanismos. E mecanismos que podem ser absolutamente nocivos. Pergunta do Gervásio Pierre, lá do Instituto Paxonianos. Tem uns minutinhos ainda, né, Tiagão? Ele diz o seguinte: o que leva uma pessoa a querer tirar a própria vida e o que leva, por exemplo, uma pessoa que luta a cada dia contra a depressão, né? Porque no caso, eu que particularmente conheço o trabalho do Gervásio lá no Instituto Paxonianos, tenho vários amigos que tem o Parkinson também, e que buscam uma superação incrível e serve até eu até brinco muito com o Gervásio, quando a gente conversa com ele leva tudo na brincadeira, aquela coisa de superação, isso transforma, passa uma coisa muito bacana pra gente, que você vai buscando também superar. Esse tipo de aproximação, ele faz bem também para as pessoas, doutor, e por que uns querem e outros, mesmo com muitos problemas a enfrentarem no seu dia a dia, querem continuar lutando? Bem, vamos à primeira parte. A primeira parte da pergunta, Gervásio,
o que leva as pessoas ao suicídio. Desde o assédio moral, passando pela a violência sexual, por exemplo, principalmente a violência sexual que vem aumentando entre homens, né? E que é um tabu, ninguém quer falar sobre o assunto, e que nós vamos tocar nisso mais para frente, né? E então o índice de suicídio de homens violentados é altíssimo, né? Altíssimo. Os estudos a respeito disso são praticamente insignificantes, né? São raríssimos, né? Mas justamente em função do tabu e das questões sociais. A questão da rigidez cultural também é um fator, como eu já disse anteriormente, citei exemplos, né? As convicções políticas e religiosas, né? E por aí afora. Os motivos são imensos, né? São variados, né? Porque o que varia na realidade não são só os motivos, são os motivos associados à falta ou à precariedade no suporte social a essa pessoa. E isso que faz a diferença, por exemplo, a você falar assim: como é que fulano suportou X coisa e Beltrano não suportou? Isso varia de acordo com a história desse indivíduo, né, dessa pessoa, o suporte familiar que ela possui, o suporte social que ela possui, o nível, né, de relações que ela possui na sociedade, que vão dar a ela condições ou não de enxergar, de perceber possibilidades. Porque, como eu disse, o suicídio está ligado a um sofrimento intenso associado ao não perceber mais possibilidades de saída daquele sofrimento. Ou seja, a última tentativa de não sofrer é se matar, né? Quanto às questões voltadas para doenças crônicas, né, também a gente vai variar muito também em relação ao suporte. Por exemplo, vamos sair das doenças crônicas, vamos voltar, por exemplo, para a questão do envelhecimento, né? Em sociedades onde há equipamentos sociais, equipamentos esportivos para os idosos, há processos de integração dos idosos com a sociedade, ou seja, eles não ficam só nos guetos, né? Hoje tem nos espaços. Porque hoje você tem muitos projetos para idosos. Melhor idade, terceira idade, todo mundo. Mas eles estão confinados, né? Ou seja, você chega lá, só tem idosos, né? E estudos já mostram que alguns projetos mais modernos, onde, isso a gente vai falar também em uma outra época. Para frente nós temos esse assunto também. Exatamente. Projetos mais modernos, onde os idosos não só convivem bem com outros idosos, mas convivem bem e se sentem úteis perante o olhar de outras faixas etárias. Esses idosos, evidentemente, têm um nível psicológico, um repertório, uma resistência psíquica muito mais intensa, né? Então, o mesmo ocorre com doentes crônicos, né? Se eles têm, se eles se percebem não como coitadinhos, mas como pessoas que são úteis à sociedade, que lidam com sua dificuldade orgânica, né? Mas conseguem ser úteis e conseguem ser reconhecidos por suas potencialidades, obviamente que o nível de qualidade de vida e a implicação com o tratamento vão ser infinitamente maiores. Então, se a família o apoia, se a sociedade o reconhece e se ele tem uma dinâmica de vida produtiva, né? Ou seja, se ele consegue, dentro das limitações que a doença crônica, seja ela qual for, o impõe, mas ele consegue, dentro das possibilidades que restam, ser útil aos outros e a si mesmo, ter um nível de autonomia, né, adequado à sua dificuldade orgânica, à sua limitação, obviamente que ele vai se implicar mais com o tratamento, vai ter um nível de autoestima maior, né, e vai ter um nível de satisfação, e isso o afasta do desejo de morrer. Nós vamos continuar esse assunto no próximo programa, né? Ver a agenda, como é que está aí, professor? Sim. Dia 9, próxima quarta-feira, para a gente fechar esse assunto, né? É muito extenso, quero mandar um abraço para o Gervásio. Já anotei as perguntas aqui, tá, Gervásio? Na quarta-feira que vem, 4 da tarde, o professor e psicólogo Hudson Miranda estará conosco aqui no programa. A você, o nosso